Como sair da poupança de forma segura? Olha só como que isso é importante nas nossas finanças. Muitas pessoas querem sair da poupança, querem ganhar mais dinheiro. Quando nós saímos de um investimento tradicional, como que a gente faz para dar esse passo de forma segura? Não dar um passo em falso. Isso que eu vou falar para você hoje. Tudo que você precisar saber sobre como sair da poupança de forma segura, ou quase tudo, aí vai depender, porque também cada um, cada um tem a sua realidade de conhecimento sobre finanças. Eu vou falar nessa live de hoje, beleza, galera? Não é de qualquer jeito, não. É como sair da poupança com rentabilidade e segurança. Não posso me esquecer, hoje a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, foi alterada pelo Copom para 3,5%. Como que isso impacta na poupança? Será que tem algum impacto para quem investe na poupança, para quem investe no Tesouro Selic? Tem impacto sim, tá, gente? Tem impacto, porque quem investe no Tesouro Selic, ele rende 100% da Selic. Então, se a Selic aumentou, então quem investe no Tesouro Selic também tem mais rentabilidade. Tá? E eu vou falar durante essa live, essa aula já está atualizada, já com a rentabilidade da poupança atual, de acordo com a nova reunião do Copom. Quando nós falamos em poupança, eu quero contextualizar uma situação para você. É diferente a palavra poupança e a palavra poupar. O ato de poupar é um ato muito importante. Poupar significa, contextualizando aqui, guardar dinheiro. E você pode guardar dinheiro de várias formas. Você pode guardar na poupança, não deveria, mas pode guardar na poupança. Os antigos lá, não tão antigos, eu conheço gente que ainda faz isso hoje. Isso é o ato de poupar. Poupar é guardar dinheiro. Não se confunde com conta poupança. Conta poupança é aquela conta que você vai lá no banco e abre uma conta com o objetivo de poupar, e essa conta se chama poupança. Existe uma lei, existe uma diretriz para o funcionamento dessa conta poupança. Inclusive, o banco mais tradicional em relação à poupança é a Caixa, mas todos os outros bancos trabalham com poupança. Eles captam dinheiro dos clientes através da poupança, beleza, pessoal? Então, só fazendo primeiro essa diferenciação. Então todo mundo sabe que a poupança não rende nada. Eu não preciso falar para você, olha, a poupança não rende nada, porque você provavelmente já sabe que a poupança tem uma rentabilidade muito pequena, beleza. Só que a questão é o seguinte, as pessoas acabam por preguiça, muitas vezes, ficando na poupança uma vida toda e acabam perdendo dinheiro. E quanto mais tempo você fica na poupança, ou em investimentos errados, em investimentos tradicionais, em investimentos ruins, porque o investimento pode até ser tradicional, mas ser bom. Mas a maioria dos investimentos tradicionais oferecidos pelos bancos são péssimos investimentos, porque eles têm péssima rentabilidade. Então, se você fica na poupança por muito tempo, acaba que você perde dinheiro uma vida toda. A gente resolve essa situação. Mas o fato é que a poupança é o investimento que tem uma baixíssima rentabilidade. E presta atenção, se a taxa base de juros foi alterada hoje, isso significa que, perceba que a taxa de juros ela cresceu. E por que a taxa de juros cresceu? Significa que a inflação está cada vez mais alta. Olha só que interessante. Se a inflação está mais alta e você continua investindo na poupança ou em outros péssimos investimentos, você perde mais e mais dinheiro. Beleza, Maico, legal, isso daí eu já sabia. Agora a questão é o seguinte, quanto mais você demora para investir da forma correta, mais dinheiro você perde, certo? Só que às vezes as pessoas não saem da poupança porque elas pensam que eu tenho muito pouco dinheiro para investir e isso não vai fazer diferença nenhuma. E faz, tá, gente? Faz muita e muita diferença. Eu trouxe uma simulação aqui para você de uma pessoa que investe R$200 por mês. Apenas R$200 por mês. E olha só como é que fica, já com os dados novos, considerando a nova taxa Selic, tá? Essa é a informação.
Então vamos lá, vamos entender o que nós temos na tela. Uma pessoa depositando R$200 por mês, então é onde diz ali valor do depósito regular, pelo período de 360 meses, isto é, 30 anos, e com uma taxa de juro mensal de 0,2%. Isso daqui é a taxa de juro mensal já de acordo com a nova taxa Selic de hoje. E o valor obtido no final, R$ 105.506,24. Nada mal para quem investe R$200 por mês. Pô, R$200 por mês, 105 mil, já considerando a taxa Selic nova. Porque considerando a taxa Selic nova, entendam que quando altera a taxa Selic, altera também a rentabilidade da poupança. Se você considerar a taxa Selic antiga, isto é, antes da reunião do Copom de hoje, esse valor de R$ 105 mil seria menor ainda. Essa pessoa que investe R$200 por mês, ela teria um total de, ao invés de R$ 105.506,24, ela teria um total de R$ 97.416,85. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? A taxa Selic está alterando e a poupança está entregando uma rentabilidade maior. Deixa eu colocar isso no quadro branco para ficar bem claro para a gente entender essa situação. Então vamos lá. Taxa Selic antiga. Antiga que eu estou dizendo é antes da reunião do Copom, tá? Que foi hoje. O Copom, para quem não sabe, é o Conselho de Política Monetária do Banco Central e ele que define qual que é a nossa Selic, qual que é a nossa taxa base, tá? Então, se nós considerássemos a taxa Selic anterior, que era de 2,75%, então a taxa Selic era, vou colocar bem legalzinho aqui, ó, taxa Selic era, antes da reunião de hoje, 2,75%. Aí, nesse caso, a poupança rendia 0,16% ao mês. E essa pessoa que faz esses depósitos de R$200, R$200 por mês, ela teria um total de R$ 97.416,85. Só que hoje teve a reunião do Copom. Então hoje a taxa Selic foi alterada. Calma que você já vai entender aonde que eu quero chegar. Então agora vamos considerar a Selic nova. Então uma outra situação aqui. Agora com a Selic nova, e a cada 45 dias eles se reúnem, e essa taxa pode mudar, tá? Então a partir de 5/5/2021. E aí você vai acompanhar esse raciocínio comigo para a gente entender aonde que o Maicon Lima quer chegar. A poupança passa a render aproximadamente 0,20, 0,4, mas a gente só considera duas casas após a vírgula aqui para facilitar o nosso cálculo. 0,20% ao mês. Então, olha só, já temos um primeiro ponto aqui. A poupança que rendia 0,16%, né, na taxa Selic de 2,75%, só que a taxa Selic agora aumentou, 3,5%. Então, a poupança não rende mais 0,16%. Aumentou a rentabilidade para 0,20%. A poupança rende 0,20%, certo? Então, você vai perceber que quanto mais alta a taxa Selic, aqui era 2,75%, aqui é 3,5%. Então, quanto mais alta a taxa Selic, maior a rentabilidade da poupança. Então, considerando a Selic atual, se eu depositar R$200 por mês na poupança, ao invés de eu ter um total, isso eu estou considerando em 360 meses, tá? Esse R$200 por mês aqui, eu estou considerando em 30 anos, 360 meses. Então, nesse caso, ao invés de, na Selic atual, na Selic nova, ao invés de eu ter um total de R$ 97.416,85, eu tenho um total de... 705 não. Tenho um total de R$ 105.506,24. Olha só, uma diferença de R$ 8.000, aproximado, mais exatamente R$ 8.086,39. Então, beleza, 8.000 a mais. Essa pessoa que deposita R$200 por mês vai ter investindo na poupança hoje. Por quê? Eu quero que você entenda que a Selic aumentou. E Selic mais alta significa maior rentabilidade da poupança. Então olha só, fica de olho nessas informações. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Se ao invés de eu investir na poupança, então a poupança é o investimento mais tradicional, todo mundo sabe investir,
Mas se eu investisse em algo que tivesse uma rentabilidade atrativa dentro de uma realidade, ninguém está falando em ter uma rentabilidade absurda, uma rentabilidade inexistente. Estamos falando simplesmente de ter uma rentabilidade mais atrativa que a poupança. E aí, olha só a diferença. Por exemplo, você consegue uma rentabilidade de 1% ao mês. 1% ao mês é uma rentabilidade dentro de uma realidade normal, tá? Não é trader, não é Bitcoin, não é pirâmide, não é franquia, não é nada disso. Eu estou falando em investir da forma correta. Você pode sim ter uma rentabilidade de 1% ao mês ou até mais, até bem mais. Mas vamos lá, vamos setar as nossas expectativas em relação aos investimentos. Então você pode ter sim uma rentabilidade de 1% ao mês ou mais, a depender da sua experiência, e vai devagar. Mais importante é a direção e não a velocidade, ou menos também, tá? Mas nós vamos setar aqui em 1% ao mês. Então olha só a diferença. Ao invés de um total de 105 mil com uma rentabilidade de 1% ao mês, os mesmos R$200 por mês, depositando R$200 por mês. Sabe qual que é o valor total se você ter rentabilidade de 1%, que eu estou dizendo que é algo totalmente possível? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Sabe qual que é o valor total desse depósito de R$200 por mês? O mesmo R$200, que lá na poupança, com a Selic nova, já rende mais, já rende 105 mil. Aqui, com 1% ao mês, dá um total de R$705.982,75. Olha só que diferença absurda. Gente, eu fiz esses cálculos para vocês e deixei eles pronto, tá? Quero buscar aqui. Vamos lá, vamos para frente aqui um pouquinho. Pronto, aqui está. Depositando R$200 por mês com os valores atualizados da poupança, valor total de R$105 mil. Agora, numa realidade, observe que o que vai alterar aqui é a taxa de juros. Ao invés de 0,20, vai alterar para 1%. O resto vai continuar tudo igual. Onde diz número de meses, vai continuar 360. Aqui onde diz valor do depósito regular, vai continuar R$200, só vai alterar a taxa de juros. Então, de 105 mil, olha só, parece até que ficou maior, né? A gente vai para R$705.982,75. Perceberam a diferença? Quando nós falamos em investir, um grande cuidado que a gente tem que ter para dar esse salto, sair dos 105 mil e ir para os 705 mil, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma diferença de R$600 mil apenas com uma pequena atitude. Apenas com uma pequena atitude. O que nós estamos falando aqui? Como sair da poupança com mais rentabilidade e de forma segura. Então essa diferença de 105 mil para 705 mil é baseado em investimentos que podem ser feitos de forma segura. Mas está arrumando o cabelo? Não, isso é um cacoete, é um costume, tá? Porque mal tem o cabelo, né, gente? Como depende muito, investimento depende muito de mentalidade. Antes de eu dar a dica, o passo a passo, que eu sei que vocês adoram isso, e essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é a mentalidade. Então eu quero contextualizar algumas formas erradas de sair da poupança. Então isso que eu vou te apresentar agora, vai aparecer na tela para você, é o que você não deve fazer ao sair da poupança. Muita gente faz a primeira forma errada. Vou selecionar uma aqui no meu computador. 100 milhões de pessoas no mundo investem nisso daqui. Vê se você sabe o que é isso aqui. Isso daí é um Bzinho, é uma letra B para representar o que nós conhecemos como Bitcoin. Então a primeira forma errada e extremamente comum de sair da poupança: eu tenho 10 mil na poupança, eu só vou tirar 1.000 só e investir. Mas você não está fazendo da forma correta. Isso não vai te levar para a riqueza. Tem pessoas que ficaram ricas investindo em Bitcoin? Sim. Tem pessoas que ficaram ricas jogando na Mega Sena. Mas você tem uma possibilidade em 50 milhões
na Mega Sena. O que eu estou ensinando para você é para que todas as pessoas tenham a possibilidade de enriquecer, saindo da poupança, buscando mais rentabilidade e de forma segura. Até porque a nossa inflação está muito alta e a rentabilidade da poupança está extremamente comprometida. Então, primeira forma errada e que muita gente faz é investindo nas criptomoedas, se é que isso pode ser chamado de investimento. E, gente, existem mais de 100 milhões de pessoas no mundo comprando e vendendo criptomoedas. Problema nenhum com comprar e vender criptomoedas, que seria Bitcoin, mas as pessoas, a maioria, fazem isso de forma errada. E sair da poupança e ir direto para criptomoedas é uma forma que eu considero uma forma errada de você buscar mais rentabilidade e mais segurança. Tem mais pessoas investindo em Bitcoin. Eu não quero discutir aqui se Bitcoin é investimento ou se Bitcoin não é investimento, mas tem mais pessoas investindo em Bitcoin do que investindo em educação financeira, mesmo que seja de forma gratuita. Eu, Maicon Lima, como educador financeiro, tenho um compromisso de trazer algo novo para você todos os dias. Isso é um desafio para mim. Mas vamos lá, existe mais pessoas investindo em Bitcoin do que investindo em educação financeira. Outra forma muito errada. O que é esse gráfico, Maicon Lima? Esse gráfico representa a taxa média das taxas de administração cobradas pelo consórcio. Olha só, gente. Muita gente pensa, para eu adquirir um bem, para eu adquirir um carro, né, um imóvel, enfim, hoje em dia existe consórcio, que é uma invenção brasileira de funcionários do Banco do Brasil. Existe consórcio de tudo quanto é coisa. Só que o consórcio, quando você investe em consórcio, igual ao Bitcoin, eu não estou dizendo aqui que é investimento e nem que não é, tá? Os profissionais de consórcio que comercializam, tem muita gente que sobrevive disso. E tudo bem, é uma forma de poupar. Mas você que está aqui comigo tem que saber que quando você coloca o seu dinheiro no consórcio, ao invés de estar na poupança, não necessariamente você está tirando o seu dinheiro da poupança e tendo mais rentabilidade e também mais segurança. Na verdade, nem uma coisa e nem outra. Nem uma coisa e nem outra. Esse dinheiro que você coloca lá para o consórcio, né, lá para você adquirir uma carta de crédito, enfim, não quero explicar aqui sobre consórcio. Eu já trabalhei em banco e eu sei muito bem o que é consórcio. Inclusive, eu tive vários consórcios na minha vida antes de eu aprender a investir da forma correta, antes de eu entrar no banco e antes de eu entrar no mercado financeiro. E eu quero te falar algumas coisas sobre consórcio. Primeiro, aquele dinheiro que você aplica lá, ele sofre uma taxa, e a taxa se chama taxa de administração. A taxa média, segundo dados do Banco Central, hoje é de 17,3%. Então essa imagem que você está vendo, você pode perceber que ela tem aumentado. Lá em 2012 a taxa era de 16%, 2014 ele caiu um pouquinho, né, para 15,8%. 2016 aumentou, 2017 caiu, mas agora 2018, 2019, tá vendo que passa de 17? Isso dali, gente, se chama de taxa de administração. Essa é a taxa média de administração dos consórcios. Gente, 17% de todo o dinheiro que você coloca no consórcio, você paga de taxa. Como assim, Maicon Lima? Me dá um exemplo. Se você colocar R$100, as parcelas do consórcio geralmente são maiores, né? Aí você vai lá dar um lance, aquela coisa toda. Mas se você colocar R$100 no consórcio, R$17 vai ser, nhoque no seu dinheirinho. Taxa de administração. Nossa, mas com tudo isso, sim, 17%. Alguns consórcios cobram menos e alguns cobram mais. Tem vários consórcios aí, inclusive alguns bem famosos, cobrando 20, 21, 24, eu acho que até 25%, 21 e 24% eu já vi recentemente, há um mês atrás aproximadamente,
uma administradora de consórcio bem famosa cobrando, tá? Então se você coloca R$100 e a taxa de administração é 17, nhoque, vai pegar R$17 do teu dinheiro que você colocou lá. Se eu colocar R$1.000, Maicon, esse valor vai aumentando. Ao invés de pegar 17, vai pegar 170, né? Se você colocar R$100.000 num consórcio, a taxa de administração é 17%. Ó, olha só na tela, a taxa de administração é 17%. Então, se você colocar R$100.000, a administradora de consórcio, que muitas vezes é um banco, enfim, ou outras empresas aí que vendem consórcio, se você colocar R$100.000, 17% significa R$17.000. Olha só, gente, que coisa absurda. Gente, presta atenção. Então, para concluir essa pequena parte de mais uma forma errada de tirar o dinheiro da poupança e que muitas pessoas fazem. Isso não é seguro e não é rentável. Eu estou te ensinando aqui como tirar o dinheiro da poupança de forma rentável e forma segura. Se você compra um consórcio e você investe nesse consórcio R$100.000, você paga 17.000 de taxa de administração. Ah, mas que se o consórcio for R$50.000, né? Por exemplo, um carro aí, né, popular. Eu nem sei quanto é que tá um carro popular, mas eu acho que com 50.000 ainda se compra, né? Então 50.000 vezes 17%, você vai pagar 8.500 de taxa. Gente, para que pagar essa taxa? Para que uma taxa tão alta? Quem é que ganha com isso? É isso que eu quero que você pense, tá? Isso que eu quero que você pense. E essa taxa vai aumentando cada vez mais. Agora, antes de eu ir para o próximo passo, deixa eu falar algumas coisas sobre consórcio. É porque às vezes eu fico brabo aqui, eu fico revoltado. E não tem problema nenhum. Se você quer comprar Bitcoin, vai lá. Quer comprar consórcio? Vai lá. Vai lá. Mas você não está tirando o dinheiro da poupança de forma rentável e segura. Você não está fazendo o seu dinheiro render mais do que a poupança e com mais segurança. Você não está fazendo isso ao investir em Bitcoin e ao investir em consórcio. Então, só para fazer um adentro aqui no consórcio, pessoal, os consórcios têm dados aqui do Banco Central também. Os consórcios têm um saldo médio anual de 18 bilhões de reais. Então, olha só, 18 bilhões de reais. Gente, se nós pegarmos aquela taxa de 17%, colocarmos em cima desse 18 bilhões, eles lucram com a taxa de administração mais de 3 bilhões de reais por ano. Mais de 3 bilhões de reais para pegar o seu dinheiro e deixar guardado lá, fazer um sorteio por mês, ou 2 ou 3, toda aquela situação lá do consórcio. E aí você pode achar, tudo bem, né, uma taxa de administração, só que podia ficar pior ainda. Eu não quero me aprofundar nessa questão do consórcio, mas é que às vezes eu fico brabo. Existe uma lei, que é a Lei 11.795 de 2008, que a gente pode chamar também de Lei do Consórcio. E além da taxa de administração, que eu falei que eles ganham 3 bilhões de reais por ano, mais de 3 bilhões de reais por ano, olha só o que diz a Lei 11.795 de 2008, também conhecida aí como a Lei do Consórcio. Vou colocar na tela para a gente acompanhar juntos. Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008, capítulo 5 diz, artigo 35, é facultada, isto é, pode ou não pode, é facultado. Você pode fazer ou não pode fazer, fica a seu critério. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência dessa lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. O que quer dizer isso? Essa lei significa que é facultado a cobrança de uma taxa que é chamada de taxa sobre recursos não procurados. Ou seja, você fez um consórcio e você pensa, vou deixar lá, o meu gerente vai me ligar, né, se meu dinheiro estiver parado lá e eu não... Enfim, o meu gerente é o meu gerente, ele vai me ligar, eu falo com o meu gerente aqui, né, no telefone eu ligo para ele, ele fala comigo. Só que existe uma lei que diz que se os recursos de consórcio não forem procurados, pode incidir uma taxa. E para você ter uma ideia, essa taxa, chamada de taxa de recursos não procurados do consórcio, gera uma receita média de 800 milhões de reais por ano.
coisa absurda, né, gente? Um dinheiro que não é deles, mas eles podem colocar uma taxa sobre aquele dinheiro que está parado lá. Bom, meu objetivo aqui não é falar das desvantagens só do consórcio, mas sim como sair da poupança de forma rentável e segura. Eu falei que ia trazer pelo menos 3. A terceira forma é através de uma previdência privada. Qual que é o problema da previdência privada? Eu vejo uma série de problemas na previdência privada. Aliás, a maioria das previdências privadas, elas não valem a pena. A maioria, tá? A maioria das previdências não vale a pena. São todas as previdências que não vale a pena, Michael? Não. Tem previdência que é legal, que é boa, tá? Mas normalmente quando oferecem para você, essa previdência ela não vale a pena por alguns motivos, tá? Alguns motivos. Principalmente por questões de taxa de administração também. Então fique atento a esse nomezinho. Taxa de administração. Grava isso na sua cabeça. E também pelo rendimento. Eu conheço muitas previdências aí, não são poucas, que elas têm rendido menos do que a inflação. Olha só, gente, que coisa mais absurda. Uma previdência privada que rende menos do que a inflação e ainda tem taxas de administração altíssimas, tá? Então essa é uma outra forma que eu considero que ela é uma forma errada de você sair da poupança. Ah, Michael, fui no banco e eu tenho dinheiro lá na poupança e eles falaram para mim para eu fazer uma previdência privada. O Michael Lima, educador financeiro, está dizendo que essa é uma forma errada de sair da poupança. A previdência privada tem as suas vantagens, mas você tem que entender e estudar as características dela. E o gerente do banco, naqueles 5, 10, 15 minutos, quiçá meia hora, se ele pudesse ficar com você, ele não vai conseguir te explicar como que funciona a previdência privada. E aí você vai acabar escolhendo qualquer uma. Ou ele vai acabar escolhendo para você. Você vai dizer, escolhe para mim. A previdência privada tem uma vantagem, que é a questão da sucessão patrimonial. Tá? Então também não quero ficar aqui falando só sobre previdência privada, né? Eu quero falar para você como sair da poupança de forma rentável e segura. Mas no caso da previdência privada, a sucessão patrimonial significa o seguinte: se eu tiver R$1 milhão e eu deposito em uma previdência privada e eu falo quem são os sucessores legais, esses valores não entram em inventário, beleza? Essa parte talvez seja um pouquinho mais complicadinha, você não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Quem investe na poupança, normalmente, tá? Quem investe na poupança, deixa eu voltar aqui, normalmente é uma pessoa que ela financia carro. Esse é o tradicional do brasileiro. Então investe um dinheirinho na poupança, quando tem que comprar um carro, o que que faz? Financia. Quando quer comprar uma casa, o que que faz? Financia a casa também. Só que ao invés de você investir de forma errada, né, que é investir na poupança, a gente tem que começar a aprender a investir de verdade. Eu vou falar uma frase aqui que é uma frase muito simples. A diferença, eu falei para você que quem investe na poupança, isso é o tradicional do brasileiro. A pessoa investe na poupança, quando ela quer comprar um carro, o que que ela faz? Ela financia o carro, não é o normal? Para mim não é, tá? Mas é para as pessoas que investem na poupança, ela não entende sobre educação financeira. Quando ela quer comprar um carro, o que que ela faz? Ela financia. Quando ela quer comprar uma casa, né, o que que ela faz? Ou às vezes uma segunda casa, um segundo imóvel para investimento, o que que ela faz? Também financia. Isso é uma característica dos poupadores em poupança. A pessoa que faz tudo isso é uma pessoa que ainda não tem aquela educação financeira para tirar o seu dinheiro da poupança de forma segura e rentável. Vou toda a vida bater nesse ponto aqui, tá? E a frase é a seguinte: a diferença entre financiar e investir para você comprar a sua casa ou o seu carro vai te deixar milionário. Lembre que você tem que investir da forma correta, tá, gente? Passo a passo, uma coisinha de cada vez. Se você conseguir fazer só isso, você já consegue ficar milionário ou milionária. Lembra da continha que nós fizemos lá no começo? Eu mostrei que investindo na poupança, você tinha R$105 mil. Investindo com 1% ao mês, você aumentava em R$600 mil
investindo exatamente o mesmo pequenininho valor de R$ 200 por mês. Beleza, gente? Então a frase célebre do dia é... A frase célebre minha, tá, gente? Eu tô me achando célebre. Eu vou descer um pouquinho, tá? Vou tirar o célebre. A frase mais importante dessa aula de hoje é: a diferença entre financiar e investir para comprar um imóvel, para comprar um carro, vai te deixar milionário ou vai te deixar milionária. Porém, esse investimento, gente, não pode ser feito na poupança. Michael, me fala uma pessoa que investe e compra um carro à vista. Gente, eu, Michael Lima, faço isso, tá? Eu não sou uma pessoa que dou muita bola para carro. Sabe aquela propaganda? Brasileiro apaixonado por carro. Tem uma propaganda mais ou menos assim, não tem? Outra coisa, o sonho da casa própria. O que está por trás dessa propaganda? Quem é que está ganhando com isso? Você pode sim ser apaixonado ou apaixonada por carro e ter o sonho da casa própria. Mas você saber controlar as suas finanças e investir é mais importante, tá? Então eu falei que eu não dou bola, de verdade, gente, eu não dou bola para carro, tá? Não dou bola. Michael, se eu te der 10 milhões de reais, você compraria sei lá, uma Ferrari? Não tenho esse sonho, não tenho esse desejo no meu coração, tá? Eu tenho desejo de conhecimento, de desenvolvimento, né? De todo dia buscar mais inteligência financeira, mais inteligência em ensinar as pessoas como educador financeiro. Isso para mim é muito mais importante. Mas assim, gente, eu não estou falando que você não deve ter carro ou não deve ter casa. Inclusive eu tenho carro. Mas como é que eu comprei? Investindo. Eu fui lá e comprei à vista. Como é que eu faço isso, Michael? Primeiro, presta atenção, não é o passo a passo. Eu vou dar alguns passo a passos aqui para vocês, que eu sei que vocês adoram passo a passo. Eu sei que vocês adoram dica, tá? Só que não é a diquinha que vai te deixar rico, que vai te deixar milionário, ou que vai fazer você sair do patamar financeiro que você tem agora e crescer 1, 2, 3, quiçá 10 níveis, tá? Mas simplesmente essa diferença então entre financiar e investir vai te deixar milionário, vai te deixar milionária. Como que eu faço então, agora que você já aprendeu tudo isso que eu falei, como que eu faço para sair da poupança de forma rentável e de forma segura? O primeiro passo para sair da poupança de forma rentável e de forma segura é você investir na renda fixa. E a poupança, ela é um investimento de renda fixa, mas você deve conhecer outros investimentos de renda fixa. Então, o primeiro passo para sair da poupança de forma rentável e de forma segura é investir na renda fixa. E existem sim os investimentos, pessoal, de renda variável, que eles rendem mais, porém, exige mais conhecimento para você investir na renda variável de forma segura. Renda variável é você investir na bolsa de valores. E quando eu falo de investimentos de renda fixa para você sair da poupança de forma rentável, mais rentável que a poupança e segura, muitas vezes até mais segura que a poupança, então eu falo que você tem que investir em investimentos de renda fixa. E dentre os investimentos de renda fixa, eu escolheria, tá? Lembrando que isso, vou colocar aqui na tela, não é uma indicação de investimento, tá? É uma informação, é um conteúdo educativo, beleza, pessoal? Então o que eu faria dentro do universo de vários investimentos de renda fixa? Eu escolheria um CDB, né? Um bom CDB, não é qualquer CDB, mas sim um bom CDB, uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, né? O CDB tem imposto de renda, a LCI não tem imposto de renda. Muitas vezes o CDB paga um pouquinho mais e a LCI paga um pouquinho menos e os dois acabam ficando quase igual. Mas você tem que analisar cada caso concreto, tá? Cada tipo de investimento. No mesmo banco, na mesma corretora, tem vários CDBs e várias LCIs, tá? E a rentabilidade dos CDBs, a rentabilidade das LCIs é diferente, tá? Não é a mesma, né? Não é igual a poupança que tem uma rentabilidade padrão, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar aqui agora que você já sabe tudo isso.
O primeiro passo para sair da poupança de forma rentável e segura é investir na renda fixa. E dentre os investimentos de renda fixa, eu escolheria em ordem inversa CDB, um bom CDB, LCI, uma boa LCI e, por último, porém mais importante, Tesouro Direto. O Tesouro Direto, gente, dentre esses 3 tipos de investimento, é o que tem menor risco de crédito. Então, entre o CDB, a LCI e o Tesouro Direto é o que tem o menor risco de crédito. E o investimento em Tesouro Direto, você pode fazer através do seu banco. Pode fazer, tá? Ah, Michael, eu tenho conta no Bradesco. Posso investir aqui no meu banco? Pode. Até pode. Michael, eu tenho conta na Caixa. Eu posso investir no Tesouro Direto aqui da Caixa? Pode. Pode. Mas calma aí que eu vou falar uma coisa. Michael, minha conta é no Itaú. Pode ser? Pode. Minha conta é no Banco do Brasil. Posso investir no Tesouro Direto? Pode. Desde que o seu banco não cobre taxa para investir no Tesouro Direto. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Para você que tem conta na Caixa, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, no Santander, em todos os outros bancos, Banrisul, Banco da Amazônia, né? Sei lá, Banco Regional de Brasília, seja lá qual banco que for, se você pensar como investidor de verdade, se você pensar como uma investidora de verdade, você começa a pensar não no agora, vou amanhã lá no banco falar com o meu gerente e investir no Tesouro Direto. O gerente não vai dar nem bola para você. Primeira coisa é isso, tá? Porque ele vai querer oferecer os investimentos do banco. E o Tesouro Direto não é o investimento do banco. O Tesouro Direto, ele é o investimento lá da Secretaria, é uma parceria da Secretaria do Tesouro Nacional com a B3, com a Bolsa de Valores. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui você pode investir pelo seu banco no Tesouro Direto? Pode, até pode. Agora, se você quer ser um investidor de verdade, se você quer se tornar uma investidora de verdade, você começa a pensar não no amanhã. Amanhã eu vou investir. Calma, mais importante que a velocidade é a direção. Então, o investidor de verdade, a investidora de verdade não vai investir pelo banco. Se você pensa no médio e no longo prazo da sua vida financeira, a corretora de valores vai ter mais opções de investimentos. Beleza, gente? Vou fazer algumas anotações aqui para você. Então, vou colocar o quadro branco na tela, que eu sei que vocês adoram esse quadro branco com as anotaçõezinhas aqui, né, gente? Antes tem essa frase muito importante aqui do Benjamin Franklin. Ele fala que se você acha que instrução é cara, experimente a ignorância. Então, gente, primeira coisa, eu quero dar mais uma vez parabéns para você que está aqui consumindo esse conteúdo gratuito. E não é porque é de graça que eu estou entregando, pelo menos estou comprometido com vocês em entregar um conteúdo de qualidade. Tá? Isso, claro, para todas as pessoas que estão aqui de uma forma geral. E às vezes alguém sabe mais sobre finanças, alguém sabe menos, né? Isso sempre varia de uma pessoa para outra. Mas de qualquer forma, parabéns para você estar aqui investindo o seu tempo. Beleza, gente? Dito tudo isso, eu quero que você faça uma tarefinha, tá? Eu vou colocar isso aqui como tarefa. O que você tem que fazer? Eu acho que eu vou anotar para vocês antes, né? Aquelas questões ali que eu falei de renda fixa. Mas eu vou anotar aqui dentro da tarefa. E aí vai ficar claro pra gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tarefinha. E dentro da tarefa eu vou anotar toda essa parte que eu falei aqui sobre Tesouro Direto, sobre CDB. Vou colocar dentro desse contexto, tá? E essa tarefa, gente, em todas as lives aqui, eu não vou dizer que em todas, tá? Mas nas 3 lives que eu fiz até agora, tinha tarefa no final. Essa tarefa vocês não precisam entregar para o professor, tá? O professor não vai dar nota. Quem vai ser o avaliador dessas tarefas é você mesmo. E é você que tem a ganhar com isso. Eu sei que muita gente não faz, mas tem gente que me manda direct e fala: Michael, eu fiz a tarefa, que legal, como eu aprendi. Gente, existe uma grande diferença entre você
ler um livro e você colocar em prática. Existe uma grande diferença entre você ler uma receita de bolo e você fazer o bolo, certo? Existe uma diferença entre você chegar na pizzaria, olhar as opções de pizza, olhar o menu, ou olhar o cardápio, não sei como que se chama aí. Aqui em Santa Catarina a gente chama de cardápio. Existe uma grande diferença entre você olhar e você fazer o pedido, tá? Então essa tarefa é você que vai ser o seu próprio avaliador, tá? Porque nesse momento eu não posso avaliá-los, tá bom? Então vamos lá. Gente, tarefa. Eu quero que você identifique um investimento em CDB do seu banco e também um investimento em CDB da corretora. Gente, eu não estou falando para você investir, eu estou falando para você identificar. O que é identificar? Verificar rentabilidade. Vamos fazer assim? Identificar significa verificar rentabilidade e liquidez. Pelo menos isso. Rentabilidade, gente, é quanto que rende. É simples. Quanto que rende um CDB lá do seu banco? Michael, eu tenho conta no Banco do Brasil, no Bradesco, não importa, qualquer banco, Itaú, né? Eu cito vários bancos aqui, né? A maioria tem nos grandes bancos aí. Como que eu vou verificar isso? Você vai entrar lá no Internet Banking ou no site, no próprio site do banco, tá? Se tiver dificuldade, vai lá no meu direct lá, no @começar a investir, underline de 0 a 100, e me chama lá, que na medida do possível eu ajudo vocês. Ou me manda um WhatsApp também, tá? Quem tá lá no grupo VIP tem meu WhatsApp, sou eu mesmo que tá lá, não é nem um robô, tá? Sou eu mesmo, tá bom? Então você vai verificar a rentabilidade e você vai verificar a liquidez. O que é esse diacho de liquidez, Michael Lima? Gente, liquidez significa em quanto tempo que você pode sacar esse dinheiro. Porque não adianta você ter um CDB lá no seu banco que ele rende 200% da Selic, sei lá, seja lá o que for, 200% do CDI, e você só pode sacar ele daqui a 10 anos. Então você vai verificar a rentabilidade e a liquidez, tá? Isso você pode verificar no próprio site do banco. Então verifica um CDB do seu banco e um CDB da corretora, beleza? Apenas para você verificar, apenas para você identificar. Não estou pedindo para você investir nesse momento, beleza? Michael, e beleza, o que eu vou fazer com isso? Você vai anotar a rentabilidade e o prazo e comparar com os investimentos do Tesouro Direto. Ah, Michael, é só isso que eu tenho que fazer? Inclusive dá para tirar essa parte aqui que agora já ficou bem mais claro. É só isso que eu tenho que fazer? Sim, exatamente. Para facilitar um pouquinho, gente, aula rápida aqui de Tesouro Direto. Quando nós falamos em Tesouro Direto, nós temos 3 tipos de títulos. Nós temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o mais semelhante em relação à poupança aí, tá? É o mais parecido com a poupança. Nós temos o Tesouro IPCA, que ele rende uma taxa fixa. Então, por exemplo, o que é taxa fixa, gente? É uma taxa fixa, né? Então, eu vou investir lá no Tesouro IPCA. Ele tem uma taxa fixa de 5%, então ele vai render 5%. Ele rende uma taxa fixa mais a inflação do ano, tá? Então, além da taxa fixa, o Tesouro IPCA rende também a inflação, para você não perder para a inflação. E o outro tipo de tesouro é o tesouro chamado pré-fixado, que ele rende uma taxa pré-fixada. Inclusive, se você for investir no Tesouro Direto, isso não é uma recomendação, esse é um conteúdo educativo, eu investiria nessa ordem aqui. Tesouro Selic, que já vai render mais do que a poupança, é o mais semelhante, né, com a poupança aí. Em seguida, você poderia investir no Tesouro IPCA e em seguida no Tesouro Pré-fixado, beleza? Mas a tarefinha para casa é você fazer essas identificações. O CDB do seu banco vai estar lá no site do seu banco, tá? As opções de investimento. O CDB da corretora. E aí você acessa lá o site do seu banco, tá? Por exemplo, se for Banco do Brasil, seria acho que bb.com.br, tá? E daí você vai procurar lá essas informações e você vai anotar. Você vai anotar. Isso é para você. Eu não vou conferir. O avaliador vai ser você mesmo, tá? E o CDB da corretora você vai verificar no site da corretora. Mas com qual corretora? Gente,
Pode ser XP, pode ser Corretora Rico, pode ser Isinvest, pode ser Modal Mais, pode ser qualquer uma, tá? Michael, e aonde que eu vejo o Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele tem um site, né? O site do Tesouro Direto, vou colocar aqui embaixo, porque agora não vai caber tudo, é www.tesourodireto.com.br, tá? E lá vai aparecer para você as opções de investimentos dentro do Tesouro Direto. Ficou clara essa parte aí para vocês? Quero dar um bem-vindo e bem-vinda, na verdade, para a Rita e para a Leila também. Sejam bem-vindas. Que legal, que bacana que vocês estão aqui comigo. Qual que é o juro da poupança? Quanto rende a poupança? A poupança rende 70% da taxa Selic. Com a taxa Selic nova, hoje, que é 3,5%, você coloca na calculadora 3,5%, que é 3,5%, vezes 70%. Então a poupança rende 2,45%, já considerando a nova taxa Selic de acordo com a reunião do Copom que foi hoje, tá? Outra pergunta, bate e volta aqui, gente, rapidinho. Qual poupança rende mais? Gente, todas as poupanças rendem igual. Qual poupança que rende mais? Eu já vi gente falando o seguinte: vou tirar o meu dinheiro da poupança da Caixa e vou depositar lá no Santander, porque lá no Santander a poupança rende mais. Poupança, o investimento, entre aspas, né? Porque rende muito pouquinho, né? O investimento chamado poupança, ou também chamado caderneta de poupança, todas as poupanças rendem igual, tá? Então não tem essa história de qual poupança rende mais. Todas as poupanças rendem igual, beleza? Se tem rentabilidade diferente, não é poupança. Bom, outra pergunta: por que a poupança é considerada uma aplicação segura? Olha, eu não acho que a poupança é segura. Eu acho que ela não é rentável. Como educador financeiro, como orientador e como experiente nessa área, não é rentável e não é segura, tá? Poupança ou Tesouro Direto? Tesouro Direto. Poupança da Caixa é a melhor? Todas as poupanças rendem igual. Então, não rende pouco, né? Não acho que nenhuma seja melhor. Talvez alguma seja menos pior se em algum lugar você for melhor atendido. Em algum banco, eles tiverem um atendimento melhor, tá? Mas os produtos dos bancos são muito parecidos, tá? Todo banco vai ter poupança, vai ter previdência privada, vai ter CDB, vai ter LCI, vai ser tudo igual, tá? Vale a pena investir em debêntures para sair da poupança? Olha só que interessante, gente. Eu não falei sobre debêntures aqui, tá? Existem debêntures, vários tipos de debêntures incentivadas, por exemplo. Vale a pena, tá? Mas assim, demanda um pouco mais de estudo, tá? Não é para fazer de qualquer jeito. E você tem que verificar como que está a liquidez dessa debênture. Esse é um ponto muito importante, tá? Porque a poupança você pode sacar a qualquer momento. A debênture, quais são as características dessa debênture? Então vale a pena investir? Aí você tem que analisar, tá? Vai depender aí do seu caso concreto, tá bom? Vale a pena investir em fundo de investimento para sair da poupança? Deus o livre! Vale não. Vale a pena investir em fundo de investimento para sair da poupança, gente? Não vale a pena não, tá? O fundo de investimento, só para vocês entenderem, ele é mais complexo de entender do que esses investimentos que eu falei aqui na tarefa de hoje. É mais difícil de entender um fundo de investimento do que um CDB do seu banco, um CDB da corretora ou o Tesouro Direto, tá? O fundo de investimento ele é complexo para você entender. Não é impossível, tá? Mas você teria que fazer uma aula. Inclusive quem faz mentoria comigo, às vezes eu explico sobre fundo de investimento e a pessoa chega no final e fala: Michael, então eu não vou investir. Mas legal, obrigado, porque eu entendi e eu não sabia disso. Nunca ninguém me falou isso. Então você teria que estudar,
Geralmente é uma mentoria de 1 hora e meia, eu consigo explicar e deixar bem claro como que funcionam os fundos de investimentos, tá? Então vale a pena fundo de investimento para sair da poupança? Também não. Então, tchau, tchau e até amanhã.